Que motivo eu tenho pra acordar mais cedo? Em pleno domingo, chova ou faça sol. Se não for trabalho ou então diversão, algo que eu faça por obrigação. Eu tenho motivo pra acordar mais cedo. Em pleno domingo, chova ou faça sol. Vou te encontrar na escola dominical, que faz o domingo ser especial. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Que motivo eu tenho pra acordar mais cedo? Em pleno domingo, chova ou faça sol. Se não for trabalho ou então diversão, algo que eu faça por obrigação. Eu tenho motivo pra acordar mais cedo. Em pleno domingo, chova ou faça sol. Vou te encontrar na escola dominical, que faz o domingo ser especial. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Sempre junto com você. Sempre junto com você. Graça e paz a todos. Vamos para a nossa segunda lição do primeiro trimestre deste ano de 2023, dentro do livro de Juízes, agora nos capítulos 4 e 5, Débora, a quarta juíza de Israel. Texto áureo está no livro de Juízes, capítulo 4, versículo 4. Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Este nome, Lapidote, se entende entre os teólogos que era o nome do marido de Débora. Não era o local ou região onde ela vivia, mas sim o nome de seu marido. A Bíblia não dá maiores indicações sobre ele. A verdade prática nos diz que a liderança não é um fim em si mesmo, mas um meio de servir a Deus e ao próximo. A leitura bíblica está no livro de Juízes, capítulo 4, versículos 1 a 21. Na introdução do comentário, lemos que os israelitas novamente se rebelam contra Deus. São entregues nas mãos de Jabim, rei de Canaã. A opressão durou 20 anos. Só lembrando que a última vez que isso tinha acontecido, tinha cerca de 18 anos de opressão debaixo dos reis dos Moabitas. Então nós observamos que cada vez mais Deus permite que a opressão se prolongue por um tempo maior, para que o povo, através daquela opressão, se volte para ele. Só então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e ele levantou Débora e Baraque para os libertar da opressão cananita. Depois que houve essa libertação, 40 anos de sossego na terra. Vamos falar um pouco sobre Débora. Tinha todas as qualidades de uma verdadeira líder, ganhando destaque o seu notável relacionamento com Deus, o discernimento, a confiança que Deus concedeu a essa mulher, a colocaram em uma posição singular no Antigo Testamento. Débora está entre as mulheres mais notáveis da história sagrada, mostrando que ela não era sedenta por poder, ela queria servir a Deus e ajudar o seu povo.
No primeiro tópico, vem nos falando sobre a liderança eficaz. A vida de Débora nos desafia de várias maneiras. O seu exemplo de liderança nos lembra da necessidade de estarmos disponíveis para Deus e para o próximo, e nos encoraja a dedicarmos nossos esforços àquilo que podemos fazer, ao invés de nos preocuparmos com o que não podemos fazer. Nos incentiva a buscar a sabedoria de Deus no exercício da liderança. Sim, pois ser líder, seja de uma grande igreja, de uma pequena igreja, de um grande grupo, um pequeno grupo, não importa qual seja, é preciso a sabedoria de Deus. A vida de Débora demonstra o quanto uma pessoa pode realizar quando é sensível à vontade de Deus e toma as suas decisões baseadas nela. No primeiro item do primeiro tópico, como mulher, Débora, profetisa, mulher de Lapitote, julgava Israel naquele tempo. A mulher foi criada para ser companheira, auxiliadora do marido, uma coluna do lar. Uma sociedade só é forte se o lar for bem estruturado. Para isso são necessárias mulheres cientes do padrão estabelecido por Deus para elas. Débora não foi negligente quanto às suas responsabilidades sociais como mulher e esposa. Nunca permitiu que isso atrapalhasse o seu ministério. A sua história nos mostra que Deus pode realizar grandes coisas por intermédio de pessoas que estejam dispostas a permitir que Ele as guie. No segundo item do primeiro tópico, nós lemos como juíza, como era a sua conduta de juíza. É bom destacar que quando usamos o termo juiz ou juíza dentro do contexto desse livro, não estamos nos referindo a um juiz de direito, togado, pessoa de capa preta, como se fala no popular. Aqui tem o sentido de líder, e esse líder tanto era civil quanto religioso e como também militar. Então era uma espécie de rei, mas sem esse título. E como juíza, como líder, Débora se tornou a fonte, o centro do povo israelita naquele tempo. Lembre-se que naquela época não havia uma liderança central, não havia rei em Israel. Deus tinha entregado para o povo de Israel um modelo de liderança sacerdotal, em que os sacerdotes deveriam julgar o povo, liderar o povo. Mas, pelo que tudo indica, essa liderança não conseguia alcançar a todos, não conseguia manter o povo nos caminhos de Deus. Então Deus levantava esses líderes que não eram levitas, não eram sacerdotes. Os juízes não eram da tribo sacerdotal. E Débora era uma dessas. É uma das mulheres que mais se destacou na sua época e chegou a essa posição durante o tempo que os israelitas novamente ignoravam a lei de Deus e viviam sob o domínio opressor do rei cananeu Jabim e seu general Sísera. Os dons de liderança de Débora conquistaram respeito tanto de homens como de mulheres, mesmo que poucas mulheres tenham alcançado posição de liderança naquela época. Inclusive, Baraque, que era o comandante militar das tribos do norte de Israel, buscou a ajuda de Débora e se recusou a participar da batalha a menos que ela fosse com eles. Esse era o nível de confiança dele na liderança de Débora. Veja que não era nada a ver com Débora ser uma espécie de talismã ou amuleto mágico, não se tratava disso. Se tratava simplesmente da confiança que o povo tinha na liderança civil religiosa daquela mulher. Terceiro item, como profetiza. Depois da morte de Eude, o povo de Israel se desviou do Senhor, e por causa disso ele os entregou na mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava na cidade de Azor, e ele oprimiu a Israel por 20 anos. Nessa época, a profetisa Débora atendia debaixo de uma palmeira, que ficava entre as cidades de Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. Para lá o povo se dirigia a fim de apresentar as suas causas, as suas queixas, problemas familiares, problemas de terras e várias outras situações que precisavam de um líder para dar a palavra final. E essa palavra final vinha dessa mulher, vinha de Débora. Certo dia, Débora enviou uma mensagem de Deus a Baraque, que esse sim era o comandante líder das tropas daquela região, ordenando que ele reunisse no Monte Tabor 10.000 soldados das tribos de Naphtali e Zebulon, pois Deus traria Sísera, que era comandante de Jabim, e o seu exército para o rio Quizon, e ali os entregaria nas mãos dos israelitas. Baraque concordou, mas com uma condição: Débora tinha que acompanhá-lo, e ela atendeu, mas informou que o prêmio da vitória seria que a morte do general inimigo, Sísera, seria tirada das suas mãos e transferido para uma mulher.
Ou seja, seria uma certa humilhação daquele comandante, já que ele fazia tanta questão da presença de uma mulher profeta ali naquele campo de batalha. Deus não permitiria que Baraque tivesse a honra de tirar a vida do comandante inimigo, mas sim uma mulher. Ele não disse quem era essa mulher. Talvez muitos pensassem que fosse Débora. Talvez muitos, ao saber dessa profecia, pensassem: será que Débora vai enfrentar e matar um soldado treinado como Cícera, general de batalha? Podemos imaginar a expectativa entre eles. Mais à frente, veremos que Débora não estava se referindo a ela mesma, e sim a outra mulher, Jael, que é a esposa de Heber. Os líderes sábios são raros. Eles realizam grandes coisas, mas não sozinhos, porque sabem como envolver as pessoas em torno de um propósito, aproveitar o potencial dos que cedem à sua liderança para alcançá-lo. Esses líderes não precisam se envolver diretamente em cada detalhe, pois eles sabem inspirar e delegar tarefas às pessoas certas. Eles conseguem ver o quadro completo, que frequentemente escapa à observação dos que estão envolvidos em tarefas mais específicas. Segundo tópico da lição: liderando a vitória. O mais elevado chamado de um líder é ajudar outros líderes a atingirem seu potencial. Débora ajuda Baraque a alcançar o propósito que lhe fora dado por Deus. Os verdadeiros líderes não consideram a si mesmos insubstituíveis. Eles não suprimem o potencial dos seus liderados. Ou, como se diz no popular, eles não plantam ninguém na lata. Ou seja, como se fosse uma planta que só pode alcançar as suas raízes até determinado ponto e dali não pode mais, porque o líder já colocou um limite para o crescimento daquele liderado. Os verdadeiros líderes não são assim. Os verdadeiros líderes se dedicam a discipular pessoas e desenvolver outros líderes. Primeiro item do segundo tópico: mobilizando um exército. Baraque ficou conhecido como comandante que foi à guerra em resposta ao chamado de Débora para lutar contra Jabim, rei cananeu, e levou com ele voluntários de Zebulon e Naftali. Lembre-se que naquela época Israel ainda não era uma nação organizada, então eles não tinham um exército mobilizado constantemente. Quando surgiam as guerras, eram recrutados voluntários, homens de todas as tribos, para aquele serviço. Mesmo com o coração cheio de fé, Baraque deixou bem claro que só iria à batalha se a profetisa Débora acompanhasse a tropa de Israel. Portanto, ele era um líder de fé. Tanto é que o seu nome aparece em Hebreus capítulo 11, versículo 32, na galeria dos heróis da fé. Porém, a sua fé não era tão forte a ponto dele ir à batalha sem a presença de Débora. Ela foi responsável por liderar o povo na batalha, e mais do que isso, ela os influenciou a viver por Deus e para Deus depois da batalha terminada. Ela também era profetisa. Seu principal papel foi encorajar o povo a obedecer a Deus. Aqueles que lideram não devem esquecer da condição espiritual dos liderados. Um líder genuíno se interessa pelas pessoas. Diante dessa perspectiva, o sucesso se apresenta apenas como uma consequência e não como um fim a ser perseguido. Segundo item: lutando contra o inimigo. E o Senhor derrotou a Cícera e todos seus carros e todo o seu exército a fio de espada diante de Baraque, e Cícera saltou do carro e fugiu a pé. Que carros são esses? Obviamente não se trata dos automóveis que conhecemos hoje em dia. Isso nada mais eram do que as bigas de combate que os reis cananeus tinham, e os filhos de Israel não tinham esse armamento. Aqui nós podemos ver um desenho de como eram esses veículos, puxados por 2 até 4 animais, sendo que a velocidade que eles vinham funcionava como se fosse um tanque de guerra, devastando a infantaria que estava diante deles. Muitas vezes esses veículos também tinham nas suas rodas espadas afiadas, de maneira que eles iam ceifando os soldados da infantaria. Esse era o tipo de armamento de combate que os cananeus, liderados por Cícera, tinham à sua disposição. Como vencer isso? Com que estratégia, já que o povo de Israel tinha armas bem mais difíceis? Veja que tudo estava contra eles, mas Deus agiu em seu favor, de maneira que eles puderam vencer aquela batalha. Ter o Senhor como nosso aliado na batalha faz uma grande diferença. Isso fez com que o exército cananeu ficasse sem seu líder. Desse modo, eles foram facilmente perseguidos e derrotados por Baraque e seus homens.
Alguns teólogos entendem, pelo cântico de Débora, que Deus havia mandado uma grande chuva e, como o terreno da batalha era próximo a um rio, o campo da batalha ficou encharcado, ficou enlameado, de maneira que isso atrapalhou a mobilidade dos carros dirigidos pelos cananeus, dando assim uma vantagem ao povo de Israel. Pode muito bem ter sido dessa maneira. Deus pode ter atraído aquele exército para aquele local e os colocado numa emboscada, o que facilitou a ação da vitória do exército israelita. E o restante do exército cananeu foge para a cidade de Haroset. Isso indica a total destruição do exército cananeu e de todos os seus carros, as suas carruagens. Quando os seguidores crescem na apreciação e confiança de um líder, passam a segui-lo, porque assim desejam. Pessoas buscavam Débora pela sua influência e não pela imposição. A verdadeira liderança ocorre na liberdade. No terceiro item, nós vemos aqui a divisão do protagonismo. Lemos aqui o relato em Juízes, capítulo 4, versículo 21, de como Deus tira a vida do comandante inimigo, Sísera, através de uma mulher. Jael, mulher de Heber, tomou uma estaca da tenda, lançou mão de um martelo, foi mansamente até ele, até Sísera, que dormia profundamente, e lhe cravou a estaca na fonte, de maneira que penetrou na terra, estando ele em um profundo sono e muito exausto, e assim ele morreu. Ou seja, aquele comandante inimigo havia fugido da batalha, se escondido na tenda, na barraca daquela mulher. Ela deu abrigo a ele, deu-lhe leite, deu-lhe alimento para ele repousar da batalha, e enquanto ele dormia, ela o matou com uma estaca na sua cabeça, atravessando a sua cabeça com aquela estaca. Heber, o marido de Jael, era da tribo dos queneus, a qual também pertencia Jetro, o sogro de Moisés. Portanto, eram aliados de Israel de longa data. Mas naquela ocasião, as relações entre Heber e Jabim também eram pacíficas, razão pela qual o queneu havia permanecido neutro naquela guerra. Embora tudo indicasse a Sísera que ele estava do lado de Jabim e seus exércitos, é possível que o próprio Heber tenha denunciado que Israel havia subido ao Monte Tabor, e sua esposa preferiu ser fiel aos laços amistosos que uniam as tribos dos queneus e israelitas. Vejam um detalhe, não era costume que um homem entrasse na tenda de uma mulher, a menos que fosse parente, marido, amigo íntimo. Por isso, Sísera viu ali um bom esconderijo, onde passaria totalmente despercebido a caçada de Baraque. Sim, pois lembre-se que Baraque e o seu exército estavam perseguindo os cananeus derrotados e procurando ansiosamente pelo comandante Sísera para ser o troféu de guerra. Com o tratamento que recebeu de Jael, o comandante Sísera adormeceu tranquilo, acreditando que escaparia ileso à derrota do seu exército. E que estacas são essas que a Bíblia usa, que a mulher utilizou para matar o comandante Sísera? Eram as estacas que costumavam segurar e esticar o tecido da tenda. As tendas eram levantadas e desarmadas pelas mulheres. Elas fincavam as estacas com a ajuda de um martelo. Por isso era comum que Jael tivesse esses elementos à mão sem levantar qualquer desconfiança de que os usaria como armas. Então, mansa e corajosamente, Jael dá cabo da vida de Sísera, cumprindo a profecia de Débora, e em seguida vai ao encontro de Baraque para anunciar o seu feito. Baraque e Débora enalteceram Jael em seu cântico, dedicando vários versos a bendizê-la, a narrar a sua proeza, a sua coragem de conseguir tanto ludibriar aquele comandante inimigo para que ele baixasse a guarda, dormisse profundamente, quanto também a sua coragem de matar um soldado treinado que poderia acordar em qualquer momento e dar cabo da vida dela. Terceiro e último tópico, liderando com gratidão. Sempre que o louvor vinha em seu caminho, Débora atribuía o crédito todo a Deus. Ela não se supervalorizou o seu próprio papel na batalha. Fez questão de expressar sua gratidão a cada um que colaborou com a vitória, destacando seus feitos, sua importância para o resultado. A sua gratidão e humildade são um exemplo a ser imitado por todos os líderes. O primeiro item nos fala do cântico de gratidão. Desde que os chefes se puseram à frente de Israel e o povo se ofereceu voluntariamente, bendizei ao Senhor. Era uma outra maneira de dizer aleluia.
Através das Escrituras, os cânticos que os santos elevaram de todo o coração ao Senhor eram um meio importante de expressar sua gratidão a Deus pelo seu poder redentor. A nossa experiência dos atos poderosos de Deus, especialmente dos seus atos de salvação e de redenção, são uma razão extraordinária para louvarmos ao seu nome. Deste modo, louvamos a Deus pela sua misericórdia, sua graça, seu amor imutáveis. Débora nunca tentou levar o crédito pela vitória de Israel. Reconheceu o esforço das pessoas que ajudaram a nação a vencer. Líderes respeitados não assumem todo o crédito para si, mas sim dão a outros o quanto podem, até porque dificilmente alguém chega em algum lugar sozinho. Segundo item, agradecida ao Senhor. O cântico de Débora e Baraque é um cântico de gratidão e louvor a Deus pela sua misericórdia, pelos seus atos de justiça para com Israel. Afinal de contas, como poderia um exército de 10.000 homens, infantaria, derrotar um exército que tinha 900 carros de ferro, que eram como se fossem verdadeiros tanques de guerra, além de inúmeros soldados bem equipados? Afinal, os cananeus eles eram acostumados na arte da guerra. As cidades cananeias elas viviam em combate umas contra as outras. Dessa forma, ali existia um estado de beligerância constante, enquanto que o povo de Israel não tinha um exército treinado, eles não tinham armas poderosas, eles tinham armas de bronze na sua maioria. Estamos aqui falando de uma época da Idade do Bronze, do final da Idade do Bronze. Porém, apesar de todas essas dificuldades, Deus colocou fé no coração daqueles 10.000 homens para que eles acreditassem que poderiam superar um grande exército bem armado. Esse foi um grande milagre, pois a vitória veio do Senhor. No terceiro item também fala do agradecimento a Baraque. Ele foi convidado por Débora, creu na mensagem profética e na força do Senhor venceu os cananeus. Débora demonstra sua aptidão para a liderança quando escolhe, encoraja, envia e acompanha Baraque naquela batalha. Mas o seu caráter também é estampado quando reconhece a importância do comandante para a vitória militar que tiveram. Novamente, ela não lança a mão da oportunidade de exaltar os seus próprios feitos. Seu nome aparece apenas uma vez na própria canção, não para contar vantagem, mas para descrever a forma como que expressaria sua gratidão, despertando para entoar uma canção. Voltar de uma batalha exibindo os prisioneiros era uma glória que pertencia aos reis e comandantes militares. Débora, em reconhecimento e gratidão, faz questão que Baraque receba a honraria. Então veja que nós estamos aqui diante de uma mulher empoderada por Deus, mas que não faz a menor questão de tomar o lugar do homem. Aqui o texto deixa claro: desperta, Débora, desperta, acorda, entoa um cântico. Levanta-te, Baraque, leva presos os que te prenderam, ou seja, os prisioneiros de guerra, tu, filho de Abinoão, porque esse era o papel dele como homem, como líder militar: levar os prisioneiros de guerra, apresentar os prisioneiros de guerra como troféu de vitória daquela batalha. Veja só então como Deus age através do homem e da mulher. Deus tem uma tarefa e essa tarefa é para homens e mulheres, mas cada um na sua especialidade, cada um no seu campo. Veja que não tem nada a ver com o tal empoderamento que o mundo atual quer dar às mulheres, às vezes sem ter todo aquele respaldo bíblico. Aqui nós vemos o verdadeiro empoderamento, o empoderamento que vem de Deus, que respeita os limites, capacidades, talentos e aptidões do homem e da mulher, e de maneira que um não é maior do que o outro. Cada um é grande na sua própria área, na sua própria especialidade. Concluímos com a nossa aplicação pessoal. Não existe liderança sem liderados. Exercer uma liderança saudável e legítima passa por reconhecer a importância e o potencial de cada uma das pessoas que Deus colocou sob a nossa responsabilidade. Esse é um resumo da nossa lição e na sua escola bíblica dominical você vai aprender muito mais. Deus abençoe a sua vida. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor.
e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.